15 horas, 15 minutos, estamos aqui ao vivo de São Vicente para o mundo. E a nossa convidada hoje aqui na bancada, olha gente, já vou logo dizendo, eu não sou repórter e estou me sentindo muito orgulhoso de estar recebendo aqui na bancada da Rádio Esplanada Solange Cristina de Freitas. Então vou fazer aqui, falar um pouquinho quem é a Solange. Ela trabalhou por quase 30 anos como jornalista. Seu último trabalho foi na TV Tribuna em Santos. Ela é jornalista, ela é professora, ela é bacharel em Direito. Solange Freitas, seja muito bem-vinda à bancada da Rádio Esplanada. O microfone é todo seu. Boa tarde. Galera, boa tarde, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar conversando com você, um prazer conversar com o pessoal que te acompanha e a gente falar um pouquinho, né, de carreira, da cidade, da Baixada e do futuro também. É legal, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente fica à vontade, vamos tratar de assuntos da cidade, vamos falar de jornalismo, vamos falar de eleições, ou seja, um bate-papo franco, aberto e o WhatsApp da Esplanada está à disposição. Os ouvintes que quiserem mandar mensagem para Solange é o 13 996840422 ou direto no Facebook da Rádio Esplanada, tá bom? Só mande suas perguntas, mande seus elogios aí para Solange, porque nós vamos ter quase uma hora de bate-papo aí. Então, Solange, aqui vai a primeira pergunta. Como você enxerga a questão da liberdade de imprensa atualmente? Você já sofreu algum tipo de censura? Olha, infelizmente há muitas críticas em relação a isso, mas no meu trabalho, 30 anos de jornalismo, eu nunca sofri nenhum tipo de censura. E olha, que como eu era mais aguerrida, assim, eu cobrava das autoridades, né? Eu ia para cima mesmo, cobrando soluções. Algumas autoridades tinham prefeito que ligava para o dono da TV reclamando de mim, a Solange está exagerando, está pegando pesado, mas ninguém, nem a direção da TV, nem o meu chefe direto, falava assim, a Solange, é para você não fazer mais isso, não fazer aquilo. Às vezes o meu chefe já falava assim, Solange, quando fala desse assunto, pega mais leve, só que eu não era muito obediente, né? No dia seguinte, eu ia lá, era ao vivo, né? Eu falava o que eu queria, eles só descobriam o que eu ia falar depois que já tinha ido pro ar. E aí, mesmo assim, eles confiavam muito no meu trabalho, né? Então eles nunca me barraram. Só 2 reportagens não foram minhas pro ar. Eu fiz um trabalho e não foi pro ar, mas foram problemas assim, muito maiores do que a gente pode imaginar. E até foi bom não ter pro ar, porque mexia com muita coisa perigosa. Então, mas assim, nunca fui barrada, né? E às vezes a gente tem caminhos, as pessoas falam assim, às vezes a comunidade fala assim, essa ideia é vendida para a prefeitura, às vezes a prefeitura fala, essa ideia é vendida para não sei quem. Então, quando a gente não agrada nem um lado nem o outro, porque a gente está no caminho certo. Então, o meu trabalho sempre foi de ajudar a comunidade, de cobrar as autoridades, nunca fui barrada, graças a Deus, né? Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi nesses 30 anos. Parabéns, isso aí quando a gente é competente, não tem o que discutir, porque a pessoa não dá margem, né? E graças à sua competência, porque realmente a gente acompanhou muito a sua trajetória na TV Tribuna, você fez um excelente trabalho, como continua fazendo até hoje. Nas matérias realizadas até hoje, Solange, qual gerou mais repercussão e qual mais te emocionou? Aquela que você teve aqui, aquele carinho especial com aquela matéria, porque realmente emocionou a pessoa Solange Freitas. E foram muitas, muitas. Só nos últimos 15 anos na TV Tribuna, muitas emoções, porque a gente conversa com as pessoas que estão sofrendo os problemas, estão precisando de ajuda, e você, quando faz uma reportagem, você está lá no local, está vendo o problema de perto, você está acompanhando. Quando tem um acidente, você chega às vezes até antes da polícia, dos bombeiros, e você vê o negócio todo acontecendo. A gente já viu pessoas mortas dentro de carros, atropeladas. Quando teve o acidente da Imigrantes há alguns anos, que envolveu 500 veículos, né, que foi um mega engarrafamento, nós chegamos lá e tinham vários carros um em cima do outro, incêndio, aquela neblina,
e um motorista morreu, um motorista de um caminhão, um caminhoneiro morreu, e a gente chegou antes até do pessoal que estava resgatando ele. E aí ele já estava morto, infelizmente. Então, a gente não tem como não se emocionar. Até quando as pessoas estão sofrendo dificuldades nas comunidades, você se emociona, porque os relatos são emocionantes. E você está sentindo a dor da pessoa. Então, foram muitas reportagens, de muita emoção. A minha vida inteira no jornalismo, como eu sempre buscava esse tipo de reportagem, então foi sempre muito emocionante, né? Todos os dias, praticamente, eram reportagens assim. Fora aqueles grandes acidentes, como os 9 dias de incêndio no Altracargo, a gente acompanhando o trabalho incansável dos bombeiros para apagar aquele incêndio que parecia que não ia acabar nunca, né? A gente chegava lá no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, e aqueles tambores lá, aqueles tanques com fogo imenso, parecia que não tinha acontecido nada de diferente. Então a gente passou por muito. A última tragédia que eu acompanhei antes de sair do jornalismo foi em março do ano passado, quando teve as fortes chuvas, e aí Guarujá, São Vicente e Santos foram muito atingidas, Guarujá muito mais, e eu fiquei 2 semanas lá acompanhando o trabalho dos bombeiros e dos parentes, procurando alguém embaixo daquela terra toda, achando que poderia ainda ter alguém com vida. 2 bombeiros morreram também, infelizmente, uma tragédia ali. Então, não tem como você não se emocionar, porque você está ali vivenciando a dor daquelas famílias. Por outro lado, você usa isso para ajudar essas pessoas, né? Então, apesar de tudo que a gente sentia ali, a gente tinha força para ajudar aquelas pessoas. Por isso que eu era muito combativa no jornalismo. E depois que eu entrei na política, eu falava assim, eu devia ter cobrado muito mais esses caras. Olha, eu cobrava demais, assim, depois que eu vi de perto, né, dentro, como funciona muita coisa, a gente já sabe como é. Mas quando você entra no mundo político de verdade, aí você vê que é muito pior do que você imaginava. Mas eu devia ter cobrado muito mais. Por isso, quando eu encontro algum amigo jornalista, eu falo assim, cobra mesmo, vai em cima, não tenha medo de cobrar. Porque eles estão errados mesmo. Tem que cobrar, tem que denunciar, tem que botar a boca no trombone. E esse é o papel da imprensa, né? Sim. É divulgar, mostrar a realidade e cobrar as autoridades. Sim. Parabéns, Solange. Como foi a sua carreira de jornalista? Conta alguma curiosidade de bastidores assim que ninguém sabe, que aconteceu aqueles casos que em toda a profissão tem, né? Conta um pouquinho pra gente aí, alguma coisa que você possa contar. Então, de curiosidades assim, tinha a vivência dessas grandes tragédias que a gente acompanhou. Por exemplo, nessa tragédia no Guarujá, no primeiro dia em que nós ficamos lá acompanhando, o parente de uma moça que estava desaparecida chegou assim para mim e falou assim, Solange, os bombeiros eles estão procurando só daquele lado, mas a minha prima, ela morava aqui e não tem ninguém fazendo buscas aqui. Me ajuda, né, nisso. Aí o que eu fiz? Eu já ia entrar ao vivo para o jornal hoje. Aí eu falei assim, então tudo bem, vou te ajudar. Eu fiz o ao vivo naquele trecho onde ele dizia que a prima dele estaria, né, porque havia uma esperança de pessoas estarem vivas. E aí eu fiz o ao vivo ali. E aí eu falei, olha, os bombeiros estão nesse momento no trecho, mas alguns parentes estão procurando a gente, dizendo que aqui também tem pessoas soterradas. E aí, depois desse meu ao vivo, uma outra equipe dos bombeiros foi até lá. E realmente, a prima dele estava lá com o marido, infelizmente sem vida, né? Mas era naquele trecho mesmo. Então, às vezes, com o nosso trabalho, a gente consegue ajudar muito as pessoas. Entendeu? Nesse caso, infelizmente, não teve um final feliz. Mas é só um exemplo de como assim, é importante a responsabilidade do jornalista é muito grande. Porque a gente pode ajudar e também pode, se fizer uma coisa errada, você pode às vezes destruir a vida de uma pessoa. Então, tem que ser muito responsável no que você faz. Isso aconteceu muitas vezes, né? Quantas e quantas famílias a gente ajudou em relação à saúde, que as pessoas não tinham atendimento adequado, a gente fazia as reportagens e conseguia ajudar essas famílias. Então, isso não tem preço, né? Isso é o papel da imprensa, não é só dar a notícia, é ir além. Ajudar as comunidades, ajudar as pessoas. E o repórter de rua, às vezes, cria até um vínculo, né? Sim. Com aquela pessoa de gratidão mesmo. A pessoa que está sendo atendida ali,
às vezes pega o repórter assim como ajuda mesmo e leva para a vida dela aquela gratidão com aquela pessoa que ajudou, que mostrou às vezes o caminho ali, que não tinha a solução. Isso é bacana, né? Tem pessoas que são muito gratas que você nem imagina. Quando eu vim para o processo político e eu andei nas comunidades durante a pré-campanha, as pessoas vinham falar assim: pô, Solange, lembra quando você fez uma reportagem assim, a minha mãe estava precisando de atendimento e aí eu não estava conseguindo, você ajudou, hoje ela está bem. Cara, isso não tem preço, né? E às vezes você não tem nem ideia do quanto você fez bem para uma pessoa. Porque o jornalista, ele pode simplesmente fazer uma reportagem básica e pronto. Ele está cumprindo o seu papel de jornalista. Mas eu acho que a gente tem que ir muito além. Muito além. Não é só fazer isso, é não ter medo e cobrar mesmo as autoridades, ir para cima, sem medo, porque você vai estar fazendo mais do que o seu papel. Você vai ajudando as pessoas de verdade. E é isso que eu acho que é o papel do jornalista hoje. Bacana! 15 horas 26 minutos. O bate-papo hoje na bancada da Esplanada é com a jornalista Solange Freitas. Eleições. Solange, faça um balanço da última eleição. Você foi candidata, né? Chegou até o segundo turno, bateu na trave, né? Você vem candidata ao ano que vem? Ano que vem tem eleições. Como é? E aí? A Solange tá na área? Tá na briga? Olha, depois de 30 anos de jornalismo, você deixar a sua profissão de lado para entrar no mundo político foi um desafio para mim. Eu passei por um processo eleitoral que todo mundo acompanhou, e foi assim, coisas absurdas aconteceram, né? Fake news todos os dias me atacando como mulher, me atacando demais, porque eu não tinha o que falar, né? Eu cheguei assim do nada, né? Porque eu cheguei muito em cima da hora. Eu anunciei minha pré-campanha em maio, né? Me filiei ao partido, ao PSDB em abril, e anunciei minha pré-campanha em maio. Não tive quase tempo, né, de formar grupo político. Eu entrei já assim, né? Chegando. 44 do segundo tempo. E aí os adversários, alguns criaram o gabinete do ódio, desde o primeiro dia me atacando nas redes sociais, falando mal de mim em barzinho, em boteco, em padaria, coisas absurdas e mentirosas. Tanto que eu entrei com algumas ações e ganhei todas. E além disso, teve o meu atentado, a tentativa de me incriminar e todas as coisas ruins que fizeram nesse processo eleitoral. Só que assim, eu não me arrependo de nada. É uma experiência de vida assim, maravilhosa, apesar de todo o nervosismo, né, que provoca num processo eleitoral. E quando terminou a eleição, eu poderia ou continuar no jornalismo ou continuar na política. E eu decidi continuar lutando pela comunidade na política, né? Hoje eu sou subsecretária de Assuntos Metropolitanos, né, na Secretaria do Marco Vignoli, no Estado. Tenho esse olhar para as comunidades, né? Estamos desenvolvendo um trabalho no governo do Estado para ajudar as comunidades aqui, né? Em agosto a gente deve ter novidades. E enquanto isso, já me preparo também para o que vem pela frente, né? Ano que vem tem eleições, e a minha intenção, de repente, é participar desse processo eleitoral, sim. Beleza, já tem pergunta aqui. Fábio, tem duas perguntas que eu estou vendo aqui para Solange. Manda aí. Tem a pergunta do Marcão, da Esplanada. Está perguntando para Solange qual a importância do terceiro setor nas comunidades da Baixada Santista. Nossa, é mega importante. Eu valorizo demais o trabalho do terceiro setor, porque o poder público ele não chega aonde deveria chegar, não faz o trabalho que deveria fazer, e quem supre essa necessidade é o terceiro setor. As ONGs, as entidades que fazem um trabalho maravilhoso nas comunidades, que às vezes a gente nem conhece, né? Durante a pré-campanha, eu andei nas comunidades de São Vicente e vi que não tinha nada. Todos os projetos sociais que a prefeitura tinha foram eliminados. Então, quem ainda ajudava eram as ONGs, eram essas comunidades, ou grupos que se uniam e faziam um trabalho onde o poder público não faz. Então, esse é o valor que a gente tem que dar. Por isso, o que eu tenho feito até nessa minha função no Estado é para ajudar essas comunidades. Quando eu aceitei essa função, eu conversei com o Vignoli e falei assim, olha, eu não quero estar nesse cargo para fazer o baúba, eu quero para fazer um trabalho e ajudar as comunidades, que é onde mais precisa. Então, é isso que eu tenho feito, é nisso que eu estou trabalhando e valorizando também quando a gente pode ajudar as ONGs, essas entidades do terceiro setor, que fazem um trabalho maravilhoso.
se unir a essas entidades, porque já que eu não tenho capacidade para atender, não tenho capacidade para fazer um projeto nesse momento, que eu me junte a essas associações que já fazem o trabalho e consiga fazer com que essa associação atenda o maior número de pessoas. Isso é bom para a prefeitura, é bom para a ONG, é bom principalmente para a comunidade, que vai ter mais serviços de acesso. Então tá aí, Marcão, respondido a sua pergunta. Quero mandar um abraço também para dona Deise Domingues Giannini, está prestigiando aqui o Marcão da Esplanada, a Priscila Vaz, os ouvintes aqui, ó, todo mundo ligadinho no bate-papo. Manda outra pergunta aí, Fábio. Tem uma pergunta aqui do Ailton Nogueira, o Zé das Cadeiras. Se tem algum projeto para o Vale do Ribeira, para o Itariri ainda nesse governo, e você sendo deputada, se tem algum projeto para o Vale do Ribeira e a cidade de Itariri, né, em especial? Olha, eu tenho um carinho muito especial, não só pela Baixada, como pelo Vale do Ribeira também, por causa do meu trabalho na TV Tribuna, né? Nesses 15 anos na TV Tribuna, eu também fui para o Vale do Ribeira, também fiz várias reportagens. Quando teve a tragédia em Itaoca, cidadezinha pequenininha, de 3 mil habitantes, mas que teve uma enxurrada há alguns anos e o bairro inteiro acabou sumindo ali, né? Então, foram 26 mortos, se não me engano, 26 ou 27 mortos, ou seja, uma cidade inteira em luto por causa dessa tragédia. Eu fiquei lá uma semana acompanhando e fui em outras cidades também, em Registro, em várias, acompanhar e fazer várias reportagens, inclusive que ajudavam as comunidades também. Então, eu tenho um carinho muito especial. Então, o meu trabalho, né, junto ao Estado também está ligado ao Vale do Ribeira. Então, algumas ideias que nós estamos tirando do papel, não é só para a Baixada Santista, mas também para o Vale do Ribeira. Está aí respondida a sua pergunta, Nogueira. Vai ter sim novidades aí para o Vale do Ribeira e para Itariri. Ô, Fábio, tem outra pergunta agora para a Solange aí, na área da saúde. Sim, é sobre um acidente, ficamos sabendo, né, onde a pessoa foi encaminhada para o CREI e foi medicada, estava com fraturas e por falta de insumos foi mandada para casa. Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Olha, esse acidente, infelizmente, é uma pessoa que eu conheço, sofreu um acidente de moto, né, no México 70, e aí foi encaminhado para o CREI. Quando o pessoal tem um acidente, você é encaminhado para o CREI. Chegando lá, a perna dele quebrada em 2 lugares, só que no CREI, como é que você chega num hospital, sofreu um acidente, você chega no hospital e o hospital te manda de volta para casa, porque não tem os insumos necessários para fazer a cirurgia. Isso é um absurdo. Eu, há alguns anos, fiz várias reportagens sobre isso, pessoas que estavam internadas no CREI dias e dias e dias, porque tinham sofrido algum acidente de moto ou de carro, ou caído, quebrado a bacia, estavam internadas e não faziam a cirurgia porque não tinham os insumos necessários, o material cirúrgico necessário. O pessoal que trabalha no CREI é maravilhoso, os médicos, inclusive a equipe que faz outro lá no CREI é muito boa, só que não tem material para fazer cirurgia. Ontem eu fiquei mais indignada ainda por saber que esse problema continua, porque aconteceu com uma pessoa que eu conheço, e acontece com várias pessoas, ainda mais que agora tem mais motos na rua, tem mais acidentes acontecendo. Você chega quebrado no hospital e te mandam de volta para casa. Isso é um absurdo. Essa família não foi para casa, levou essa pessoa para Santos, para a UPA da Zona Noroeste, lá ele foi encaminhado para fazer a cirurgia na Santa Casa de Santos. Ou seja, o sistema de saúde falha em São Vicente, você lota a cidade de Santos porque não tem a assistência necessária. Ontem eu fiquei indignada, eu liguei para várias pessoas que eu conheço, porque eu não me conformei com essa situação. Você pode, a pessoa ali gritando de dor, com a perna quebrada em 2 lugares, a tíbia e mais um outro osso lá, que eu não sei qual que ele quebrou, gritando de dor, tomando tramal e a dor passando, e você não pode fazer a cirurgia, porque o hospital não tem material necessário. É um hospital, é uma cirurgia de emergência, ou seja, sofre um acidente, quebra a perna em 2 lugares,
Isso eu soube porque é uma pessoa que eu conheço, mas tenho certeza que tem muitas outras pessoas sofrendo essa mesma situação. A gente tem que resolver isso logo. Porque saúde não dá para esperar, né, Caleb? Com a resposta aí, ó, o poder público. E aí, o que está acontecendo com o CREI? Que a pessoa sofre um acidente no município de São Vicente e tem que ser socorrida no município de Santos? Com a resposta, as autoridades na área de saúde aí estão devendo. E não dá para esperar, né, Caleb? Não dá. Eu fico indignada com relação à saúde. Porque vamos falar assim, a gente não tem recursos, agora tem que esperar. Não dá para esperar. Saúde não pode esperar, né? Não dá para esperar. Tira de outro lugar, mas resolve o problema da saúde. Se já não chegasse a pandemia, né? Então, Sim. saúde não dá para esperar, não. Saúde... Quantas pessoas não devem estar em casa esperando fazer cirurgia? Quantas devem estar esperando, sofrendo, com dores, sem trabalhar? Porque esse rapaz, ele não pode trabalhar, né? Ele sofreu acidente, não vai poder trabalhar. E se você fica dias e dias e dias e dias esperando, quanto mais tarde você faz cirurgia, pior é. Pior para o organismo dele, pior para resolver o problema. E como é que fica? E ele, coitado, ele nem teve culpa no acidente, né? Num cruzamento, uma mulher não passou na preferencial, né? Na preferencial que era dele, e ele acabou sofrendo um acidente. E quando ele caiu no chão, ele não se machucou, mas o carro passou por cima da perna dele. Nossas condolências aí, então. Mais alguma coisa aí, Fábio? Tem uma pergunta do Francisco, da Vila São Jorge. Se tem algum projeto social, ele vem acompanhando o trabalho da Solange. Aí, se tem algum projeto social, tipo o projeto Longe das Drogas. Nós temos vários projetos que nós estamos implantando, que vamos implantar com o governo do estado, mas além disso, nós estamos indo nas comunidades, buscando conhecer de perto o trabalho de várias ONGs, ou de pessoas que já fazem um trabalho muito legal, para a gente poder ajudar de alguma maneira. Nesse fim de semana, por exemplo, no sábado à noite, a gente esteve na área continental, conhecendo o trabalho do Paulo Veloso, que ele faz com os meninos que jogam futsal, também um trabalho de combate às drogas, porque ele deixa esses meninos, em vez de estarem na rua, eles estão praticando esporte. Com muito sacrifício, ele faz esse trabalho. Nós vamos conhecer de perto. Ele também é um exemplo de superação na vida dele. Ele está de cadeira de rodas hoje, se recuperando de um processo de doença que ele passou. E mesmo assim, ele está lá com esses meninos. Os meninos também querem a presença dele, então, e ele continua com esse trabalho social. É um incentivando o outro. Não, um incentivando o outro. Ele fala assim, esses meninos não sabem, não sei o que estou ajudando eles. Eles estão me ajudando. Que bacana. Que é o maior sacrifício, porque ele está de cadeira de rodas, ele tem que se deslocar de um local longe, mas eles estão indo para uma quadra, que eles conseguiram na área continental treinar. Quando eles poderiam não ir treinar aqui na área insular. E assim, eu quero tentar ajudar, eles conseguiram um outro local para treinar. Porque é com muito sacrifício que esses meninos treinam, porque eles não têm condições, eles trabalham para poder sobreviver, são jovens, são adolescentes. Mas ele tem dois grupos, um que ele só está ensinando, né, treinando, o outro que é treinando para a competição. Então você precisa ajudar, e o poder público não está ajudando. Então a gente tem que, de alguma maneira, tentar ajudar. Como é que é o nome dele? É o Paulo Veloso. Parabéns, Paulo Veloso, sucesso aí. Se precisar da rádio aqui, ó, estamos à disposição. Solange, mais uma perguntinha. 15h40, passa rápido, hein? 15h40 já. Violência contra a mulher. No seu dia a dia como jornalista, você já viveu alguma situação de violência em relação à sua profissão? Como você lida com esse lado de violência contra a mulher? Olha, como jornalista, nesses 30 anos, eu não lembro de nenhum episódio em relação à condição de mulher que eu tenha sofrido. Mas na política, pelo amor de Deus, na política, desde o primeiro dia, até como eu relatei aqui, os ataques absurdos no gabinete do ódio, um bando de gente que ganhava miséria para me atacar nas redes sociais e falar mentiras, né? Pessoas que se vendem por nada, né? Então é nojento. Esse gabinete do ódio, esse povo sabe quem é do gabinete do ódio,
Eles ganhavam uma miséria para me atacar nas redes sociais. Me atacar a mulher, na condição de mulher. Então, isso é uma violência muito grande em relação à mulher. Por isso que nessa minha trajetória, eu tenho batalhado bastante contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Tem um caso, inclusive, em São Vicente, que uma mulher me procurou. Ela foi abusada, né, por um primo do marido dela. E o processo está muito lento. Ela foi até a delegacia da mulher, fez a denúncia. Isso foi em janeiro. O cara ainda nem foi ouvido, porque ele não aparece. E o processo está muito lento. Então, eu estou tentando ajudá-la, né, a ter justiça nesse caso. O cara faz um tipo de violência e, às vezes, ela tá sofrendo dentro de casa, porque ela falou, eu agora estou com psicóloga 2 vezes por semana. Ela é casada, tem 2 filhos. Imagina a situação do marido dela, que não queria fazer com o seu homem. Então, tem todo um trabalho. Ela sofrendo com a violência que ela sofreu. O marido, né, para não tomar nenhuma atitude, ela também tem que trabalhar isso. Olha só, e não aconteceu nada até agora. Está o caso na Delegacia da Mulher em São Vicente e o caso está parado. Então, isso merecia uma repercussão, isso merecia reportagem, porque é um absurdo que acontece com muitas mulheres. As mulheres, às vezes, elas se calam porque não tem ninguém para ouvi-las. Ou quando ouve, não ouve com aquele jeito que tem que ouvir, olhando o que a mulher está sofrendo. Ela está tomando vários remédios, psicóloga 2 vezes por semana, que ela nem tem dinheiro para pagar, mas ela tem que fazer isso porque ela plantou numa redoma. Eu tenho medo de sair de casa. Olha o sofrimento dessa família. E às vezes a mulher é tratada com descaso, né? Com descaso. E muitas vezes ela de vítima, ela passa como a agressora. Nossa, e quantos casos a gente já ouviu de relatos? E agora com pandemia parece que aumentou, né, esses casos aí. Infelizmente aumentou o número de mulheres que sofrem violência doméstica, né? Principalmente, às vezes, o próprio marido, um parente mais próximo que atacam essas mulheres, adolescentes. Então a gente tem que lutar contra isso. E hoje não tem onde uma mulher que é vítima de uma violência, para ela sair de casa, como que ela faz? Quando é uma violência do marido, ela sai de casa e vai para onde? Ela tem que sustentar os filhos. Não tem na Baixada Santista muitos trabalhos para ajudar essas mulheres. A gente tem que lutar para ter isso. Então, isso é uma das minhas bandeiras também. Muito bom. Mais alguma pergunta aí, Fábio? Tem mais uma aqui do Marcão do Esplanada. Ele quer saber por que não é feita a reforma total da Ponte dos Barreiros e qual a posição do Estado sobre a Ponte dos Barreiros. A Ponte dos Barreiros, a obra já começou a ser feita, né? A reforma total da Ponte dos Barreiros já começou a ser feita, né? Que eu saiba já está sendo feita, porque eu vi o prefeito lá comemorando a reforma total, que deve demorar. A reforma que veio com o dinheiro do governo federal, tem bastante dinheiro para reformar essa ponte. Só te cortando aqui, porque o Marcão ele esteve conosco aqui na semana passada e ele falou que vai começar a reforma só dia 10 de julho. Não começou ainda? Não começou ainda. Mas Pela informação que nós temos aqui, não começou. Bom, mais tarde pior, né? Bom, mas assim, a empresa que ganhou, já ganhou, não tem mais como recorrer. A gente já viu várias pessoas lá da empresa lá na ponte. Teve um dia que a empresa foi lá para ver a situação da ponte, né? E deve demorar bastante tempo para ela ser informada. Enquanto isso, nós que já vínhamos lutando para o VLT para a área continental, porque assim, para que que o VLT para a área continental saia, a reforma da ponte precisa estar concluída e deve levar um ano, eu acho, para essa reforma. Mas durante o processo eleitoral, a gente lutou junto com a comunidade para acelerar o VLT para a área continental. Nós conseguimos, na época, que o projeto executivo ele fosse tirado do papel. E a gente sabe que agora que, acho que em setembro, outubro, a empresa vai começar a fazer o projeto executivo do VLT para a área continental, que era um processo que não iria começar agora, porque a segunda fase do VLT em Santos está acontecendo. Sim. Então, enquanto não terminasse lá, eles não iam começar em São Vicente. Graças à comunidade que estava cobrando, eu ajudei também, porque quando a gente consegue uma coisa, não é uma pessoa que consegue. Sim. Como você vê nas redes sociais, pessoas aí se gabando de ter conseguido tudo. Não é uma pessoa que consegue, é a luta de várias pessoas. É um movimento, né? É um movimento. Comunidade. Então, cada um ajudou. Eu também fiz a minha parte, eu
também cobrei durante o processo eleitoral, também continuo cobrando, porque estou no Estado e a gente vê que está avançando. Isso é muito bom. Imagina assim, quando sair, quando tiver o VLT para a área continental, a alegria que vai ser. Mas antes, precisa ter a reforma da Ponte dos Barreiros. E a área continental são mais de 150 mil pessoas que moram lá. Imagine o impacto que vai ter na vida dessas pessoas, um VLT chegando até Samaritá, lá, passando lá para dentro, lá, vai ajudar e muito, e muito. Então, parabéns a todos que estão trabalhando para que esse projeto saia logo do papel, caia logo na realidade. Tem uma pergunta aqui, a próxima seria justamente sobre a Ponte dos Barreiros. Porque você foi uma repórter que participou ali, né? Você passou muito tempo ali, cobrando as autoridades, vendo aquelas pessoas que moram na área continental, tendo que atravessar a pé a ponte, embaixo de sol, embaixo de chuva, né? Cadeirantes, mulheres grávidas, crianças de colo. Solange, essa parte aí foi muito importante para você também, né? Tocou muito, a gente via as suas reportagens ali, você se emocionava com o sofrimento da população. O que você tem a dizer nessa área aí, nessa parte sobre Ponte dos Barreiros? O que aconteceu na Ponte dos Barreiros, Caleb, foi a gota d'água para eu começar a pensar em sair do jornalismo e ir para o processo eleitoral. Foi ali que comecei a pensar nessa possibilidade, porque até então eu nunca imaginava que eu ia sair do jornalismo para ir para a área política. E eu tenho assim um carinho ainda mais especial, não só por eu ter passado 2 semanas todo dia acompanhando o sofrimento daquelas famílias, desde o primeiro dia da ponte fechada, e eu via coisas absurdas acontecendo, e se não fossem as nossas cobranças ali, as soluções para amenizar os problemas daquelas famílias não teriam acontecido tão rapidamente, né? E tenho muito orgulho desse trabalho. Mas também foi uma reportagem minha que fez com que realmente a ponte fosse fechada para resolver o problema, porque iria acontecer uma tragédia assim, cara. Porque assim, o Ministério Público já vinha há mais de 1 ano pedindo para fechar a ponte por causa do risco dela cair. Só que o juiz não tinha aceitado ainda. Então, o Ministério Público pedia, mas o juiz não. Toda vez que o juiz ia decidir, ele pedia para a prefeitura, ordenava que a prefeitura tomasse algumas medidas, como colocar radar para diminuir a velocidade, né, fiscalização o tempo todo, mas não fechava a ponte. E aí eu descobri um relatório do IPT que dizia, olha, a Ponte dos Barreiros, o risco dela cair é o grau máximo. Ela pode cair amanhã, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, não se sabe quando, mas ela pode cair. E o risco era o máximo, não tinha mais risco, estava no grau máximo. E assim, aquele documento não tinha sido denunciado, revelado. E aí eu de posse desse relatório, eu apresentei para a minha chefia, porque a gente precisaria fazer uma reportagem disso. Nós fizemos a reportagem, 2 dias depois o juiz mandou fechar a ponte. Ou seja, ia acontecer uma tragédia? Era melhor acontecer uma tragédia, matar milhares, centenas de pessoas? Não, né? Então, por isso que eu tenho um carinho muito especial. Porque assim, eu já vinha acompanhando os transtornos que a ponte poderia oferecer, porque ela estava em condições ruins, né? Descobrimos esse relatório, divulgamos e depois eu acompanhei o drama das famílias andando na ponte. Era terrível, era terrível. Eu vi as pessoas desmaiando, de verdade, elas andavam desmaiadas. Quantas pessoas a gente não viu desmaiando ali? É uma coisa absurda. E descaso de vários governos, Acompanhei como repórter também na época o drama, a briga entre a prefeitura e o governo do estado, onde errou todo mundo. Jogo de empurra, né? Errou a prefeitura, errou o governo do estado, eu cobrava todo mundo. Na hora que as autoridades estavam tudo juntas, eu cobrava. Estava o prefeito, estava o secretário do estado, eu falei, tá bom, um joga pro outro, agora vocês estão de frente, tinha a culpa. Aí na frente um do outro, era um lambendo o outro, né? Então dava uma raiva ali. Mas assim, como jornalista, eu cobrei muito, né? Tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz nessa época. E depois continuei ajudando as pessoas de uma outra maneira. É gostoso isso aí, porque a população tem uma gratidão pelo seu trabalho, né? Um reconhecimento, essa é a palavra exata,
pelo trabalho da jornalista Solange Freitas, que levou o problema, né? E agora a ponte já foi feita a primeira fase e tal, já vai entrar ou já entrou na segunda fase. Então, claro que a população guarda isso com carinho no seu coração, e você sentiu isso até nas eleições, né? Sim, um carinho. Eu já tinha um carinho das pessoas no meu trabalho como jornalista, mas depois que eu vim para o processo político, um carinho parece que é ainda maior, porque as pessoas reconhecem, caramba, olha só, ela está aqui com a gente, lutando com a gente, brigando, tentando ajudar. Por que eu vim para esse processo político? E por que eu quis ser prefeita de São Vicente? Por que esse era o meu objetivo? Porque a cidade estava judiada, aliás, continua judiada, né? Como esse relato da saúde que eu vi ontem, ou seja, não mudou nada. Que raiva disso. Porque como é que pode? É saúde. As pessoas estão morrendo, e não só morrendo de coronavírus. As pessoas não estão tendo tratamento. Ou seja, muita gente vai acabar morrendo por falta de tratamento. Esse caso de ontem que eu vi, eu falei, gente, é a mesma coisa, não mudou nada. As pessoas continuam sem poder fazer cirurgia porque não tem os insumos no CREI. Tem o pessoal para trabalhar, tem os médicos, tem os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, estão tudo lá para trabalhar. Mas não tem. Não tem material. Não, é um absurdo. É um absurdo. Eu fiquei muito revoltada ontem com essa situação. Porque assim, não mudou nada. A gente tem que brigar, tem que lutar. E o carinho das pessoas, elas reconhecem mesmo. Isso é muito bom. Por isso que quando acabou a eleição, eu falei assim, eu vou continuar na política, porque vale a pena lutar por essas pessoas. Parabéns, 15 horas 52 minutos, passa rápido. Se você tiver alguma pergunta, mande aí, porque tá acabando o tempo. 13 996840422. Solange, existe algum tipo de pauta ainda na área jornalística que você gostaria de fazer e ainda não fez? Olha, eu queria ter feito, assim, eu queria ter feito algumas reportagens, assim, mostrando o outro lado. Por exemplo, eu queria ter feito uma reportagem da Ponte dos Barreiros, já estava toda completa, arrumadinha. Eu queria ter feito uma reportagem das autoridades dizendo assim, olha, a gente vai fazer uma outra ponte para a área continental. Porque, assim, a área continental é o lugar que vai trazer desenvolvimento para São Vicente, se for bem explorada. É na área continental. A gente sabe que se as empresas vierem para a área continental, se as indústrias se instalarem aqui, se o poder público tiver esse olhar para a área continental, é onde São Vicente vai crescer, de verdade. E aí a Ponte dos Barreiros já vai ser asinada para esse desenvolvimento. Precisaria de uma outra ponte. Sim, então eu queria ter feito essa reportagem. Olha, a Anunciada já tem verbas para fazer uma outra ponte para a área continental. E aí isso tudo ia acabar fazendo com que a área continental ia se desenvolver naturalmente. Quando a Ponte dos Barreiros foi criada, né, em 1900 e pouco, assim, bem, já faz muitos anos, quando ela foi criada, o intuito era para que a área continental se desenvolvesse economicamente também. E a gente viu que isso não aconteceu. Quando a Ponte dos Barreiros foi feita, ela já foi feita para não passar caminhão, para não passar os carros grandes. Ou seja, então, como é que você pensa em desenvolvimento econômico se você faz uma ponte que ela não tem capacidade para atender os caminhões? São coisas absurdas que aconteceram ao longo dos anos, e aí os problemas foram se acumulando e chegou onde chegou, né? Essa tragédia que poderia ter acontecido, graças a Deus, não aconteceu. 15 horas 55 minutos. Alguma pergunta aí, Fábio? Tem uma pergunta aqui da Regina, da Vila Valença. Está perguntando se o governo de estado pretende fazer algum investimento para São Vicente. Mais ou menos respondido. Olha, o governo do estado já ajuda muito as cidades com aquelas verbas que são obrigatórias. E todo ano, o governo do estado, o governo federal, tem que direcionar essas verbas para as cidades. O governo do estado também ajuda com várias obras que tem na cidade, são verbas do estado. É que às vezes os prefeitos preferem não dizer que é do governo do estado, né? Omite essa informação. No ano passado, aquelas obras eleitoreiras todas que estavam acontecendo, era tudo com verbas do governo do estado, todas. 90% das obras que estavam acontecendo na cidade, elas estavam sendo executadas pela prefeitura, e foram mal executadas. Mas a verba, o dinheiro, era do governo do estado. Só que a prefeitura não anuncia isso, não tem interesse. Quando não tem interesse, não
Então tem. E é só a gente ver os anúncios dos investimentos do Estado, que o Estado tem anunciado, e muitos desses investimentos são para São Vicente. Por exemplo, um investimento que o Estado poderia ter ajudado e não ajudou porque a Prefeitura não quis, foi a abertura do pronto-socorro da linha vermelha. O prefeito Pai Amado foi até o Estado, pediu ajuda para abrir inicialmente ali para o Covid, né, que está necessitando, porque as pessoas estão morrendo e só tem 10 vagas de UTI na cidade. Aí o Estado disponibilizou mais de 60% da verba para abrir, e aí o prefeito não aceitou. Ou ele queria tudo ou nada, não é assim. Então, se você tem que ser ousado também no serviço público. Se você não tem tudo, vamos lá, eu posso abrir quantas vagas? Vamos abrir, pelo menos, algumas vagas. Eu não posso abrir os 30 leitos que ele queria, não lembro quantos eram, abro metade. Mas então quem perdeu com isso foi o município. Foi o município, foi a população, porque foi disponibilizado uma verba, né? Mas acho melhor. Não. É melhor ficar sem nada. Então. Tá certo. 15h56. Solange, agora vamos mexer numa parte ruim aí. Atentado no período eleitoral. Como ficou as apurações? Como é que ficou aquele seu atentado que você levou... seu carro foi atingido com tiros e, graças a Deus, você não teve ali um prejuízo, né, por estar de carro blindado, tal, mas se não tivesse, talvez, né, teria ceifado a sua vida. Então, assim, ficou... Como que a Solange, como candidata até ali, você era candidata, e agora como a Solange pessoa, ficou algum ponto mal resolvido nessa história? Foi resolvido toda essa questão do seu atentado? Não foi resolvido, infelizmente. Eu sofri esse atentado poucos dias antes do primeiro turno, né? Foi uma quarta-feira, e no domingo era o primeiro turno. Eu imagino que eles tenham feito isso para eu desistir do processo eleitoral, porque eu acredito que eles sabiam que eu estava com o carro blindado, e mesmo assim, foram 5 tiros. Quem atirou era muito bom atirador, porque não parou a moto, e atirou, e os 5 tiros tudo ali juntinho, e o delegado me falou, se duas balas tivessem passado pelo mesmo buraco, teria passado pelo carro blindado, pelo vidro, teria chance de ter atingido alguém. Então, assim, se realmente a perspectiva deles era não me matar, mas fazer eu sair do processo eleitoral, havia o risco de me matar ou de matar alguém da minha equipe, porque tinham 5 pessoas dentro do carro. Agora, você imagina você ficar dentro do carro e levar 5 tiros, como que a gente fica, né? Então, eles fizeram isso, só que, assim, a força que eu tenho, não desistir do processo eleitoral, e dias depois eles ainda tentaram me incriminar, apresentaram um falso atirador, dizendo que era o pessoal da minha equipe que tinha feito isso. Os caras, eles são sujos demais. Sujos. E tem detalhes que eu não posso contar ainda, porque eu fiquei sabendo depois, porque eles estavam tramando de dinheiro que estava rolando, uma coisa impressionante. O que hoje tem? Infelizmente, a polícia ainda não sabe nem quem atirou e nem quem mandou atirar. Tem um policial militar preso e, olha, é muito triste você saber que tinha polícia envolvida nesse caso, porque, segundo as investigações, o delegado disse que esse policial, ele estava no carro, estava dando guarida para o motoqueiro. Então, as imagens mostram que onde esse motoqueiro ia, esse carro preto estava sempre acompanhando e esse policial estava dentro do carro. Então, para a polícia, não há dúvida de que esse policial militar está envolvido no meu atentado. O que se apresentou lá no período eleitoral, que não podia ser preso, dizendo que era o atirador, a polícia descobriu que ele não era o atirador, mas que dias depois descobriu que ele estava envolvido nesse processo. Então, eu não tenho dúvidas de que a pessoa, o grupo que tentou me incriminar do meu atentado, é o pessoal que mandou acontecer esse atentado. Então, agora não tenho dúvidas, depois que a polícia descobriu que esse falso atirador, ele não era o atirador, não estava ali, mas ele estava no outro lugar para onde eu ia. A polícia conseguiu, pela ligação do celular do policial e a ligação do celular desse falso atirador, eles se falaram. O policial estava no local do crime e o falso atirador
estava aonde eu ia, no meu próximo lugar que eu iria visitar, que era a feira do Jockey. Então eles estavam, devia ter várias pessoas, né, no meu trajeto, não sei como eles sabiam para onde eu ia, não sei. Devia as pessoas, várias pessoas. Então a polícia fez essa ligação. Então, e ele está desaparecido, hein? Ele fugiu, até hoje está desaparecido. A polícia não conseguiu encontrar ele. Então, o que a polícia tem hoje? Um policial militar preso, está envolvido no processo, um falso atirador foragido, mas o principal, quem mandou, eu desconfio. Quem mandou e por quê? Eu, na minha cabeça, tenho certeza quem foi. Né? Só não posso falar porque eu tenho as provas. Sim. E também quem atirou. Né? Quem atirou era uma pessoa que sabia atirar muito bem. E a próxima pergunta vem até sobre isso aí. Isso mudou um pouco a sua vida, né? Por causa do ocorrido, a sua segurança, né? A sua rotina teve que ser alterada, né? Durante o processo eleitoral, a gente teve um reforço da polícia, né? A Justiça Eleitoral exigiu que a polícia fizesse a minha segurança durante o processo eleitoral. Acabou o processo eleitoral, é vida normal. Porque se eu vou ficar com medo também, né? É complicado. Então, a minha vida está uma rotina normal agora. Tá certo. 16h01. Esse é o bate-papo na bancada da Rádio Esplanada com Solange Freitas. Falamos de tudo um pouco. Solange, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Então, o microfone é seu para as suas considerações finais. Olha, agradeço a participação, Caleb. Muito obrigada. É muito bom estar aqui conversando, batendo um papo, falando de vários assuntos, né? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para ajudar, não só São Vicente, mas como toda a região, porque o que acontece numa cidade influencia na outra, como aconteceu esse caso em São Vicente, da falta de atendimento na saúde, a pessoa procurou atendimento em Santos. Então, quando uma cidade não vai bem, ela acaba atingindo as outras cidades também. Então, por isso que a gente tem que lutar de uma forma geral pela Baixada Santista. Pode contar comigo, que eu continuo lutando por São Vicente, lutando pela Baixada Santista. Vou fazer o trabalho para ajudar as comunidades. E assim, nós hoje, a gente se posiciona, o PSDB em São Vicente, ele é oposição ao governo, mas não é oposição à cidade. Então, algumas coisas que podem ser feitas para a gente se unir, o que eu puder fazer para unir por São Vicente, eu vou fazer. O que eu puder fazer para ajudar, né, não é oposição à cidade, é oposição ao governo pela forma como eles agem, como eles estão administrando, que a gente não concorda, o PSDB tem uma outra linha. Mas a gente pode fazer vários trabalhos para ajudar São Vicente. A nossa oposição, quando eu me posiciono em relação a alguns problemas na cidade, são coisas que acontecem que são muito sérias na área da saúde, ou que a comunidade pede ajuda para a gente. Muita gente todo dia pede, Solange, ajuda a gente nisso, porque a gente não está conseguindo contato. E algumas situações, eu conversei com o pessoal da prefeitura e eles ajudaram essas pessoas. Então, a gente tem que fazer um trabalho para ajudar a cidade. É isso que a gente quer fazer. A nossa proposta é essa. O que precisar nos unir pelo bem da cidade, eu estou à disposição. Parabéns, e é isso que a gente sempre espera, né? Que os candidatos e até os eleitos trabalhem pela cidade, pela população, pela necessidade. São Vicente é uma cidade carente, de todas da região é tida como patinho feio, e a gente precisa, chegou a hora de mudar isso aí. Então, parabéns pelo seu trabalho. A Rádio Esplanada está à disposição, sempre que você precisar, será muito bem-vinda aqui. Fábio, 16h05. Mais alguma pergunta aí para Solange? Não, lembrando que hoje tem a live, né? De Cara com a Sol, né? Divulgar as redes sociais. Toda segunda-feira a gente faz uma live na minha página do Face, né, de Cara com a Sol, às 9h15. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. Olha aí! E a gente vai falar sobre esse assunto, viu? Vai ser muito interessante. O pessoal pode acompanhar a nossa live. Então não perca a live da Solange Freitas lá na página dela, às 21h15. 21h15, live da Solange Freitas. E na segunda-feira que vem, dia 5 de julho,
O convidado da bancada da Rádio Esplanada é o Dr. Márcio Aurélio. Ele é médico, especialista em clínica médica, medicina do trabalho e saúde pública. Segunda-feira, dia 5 de julho, a partir das 15 horas, Dr. Márcio Aurélio, aqui na bancada da Rádio Esplanada. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado para você que mandou as perguntas para Solange. Obrigado que você que esteve ligadinho aí até agora. Se tiver mais alguma pergunta, manda para nós que nós encaminharemos para Solange Freitas. Tá bom, Solange? Obrigada. Então, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. É com você, Fábio. Tem o presente da Mato Verde aí, que ofereceu a Solange. Opa! Olha só, então como é que é o negócio? Tem presente para Solange? É do seu lado aí. Olha que bacana. Então, Solange, receba aqui, ó, da Mato Verde, que é a patrocinadora do bate-papo da Rádio Esplanada, um mimo. É coisa simples, tá? Mas é com carinho do nosso patrocinador Mato Verde. Vou fazer a entrega aqui para você ao vivo. Um abraço pro Valmir. O Valmir que não mandou a pergunta, né? Ai, que legal! Olha! Mato Verde, Caramba, quanta a coisa! Solange Freitas. Obrigada, agradeço a Mato Verde. Olha, muito obrigada, adorei. Valmir, muito obrigado aí. O Valmir é o patrocinador Obrigada, Valmir. do bate-papo da bancada. E hoje, um mimo para Solange Freitas. Obrigado, Valmir. Obrigado, Mato Verde.